Imagine a seguinte cena. Você está lendo. O mundo real lá fora desapareceu. Nas páginas do seu livro, o herói de armadura brilhante, aquele que sempre faz a coisa certa, acaba de fazer um discurso inspirador. Você acha ele bonito, é claro. Mas então, do outro lado da sala, encostado em uma parede escura, está ele. Você sabe quem é ele. O anti-herói. O vilão incompreendido. Aquele que mente, que manipula, que destrói cidades inteiras e que, sem piscar, queimaria o mundo inteiro até cinzas, só para salvar uma pessoa. Não qualquer pessoa, ela. E no fundo da sua mente uma voz sussurra: é por ele que eu tô torcendo. Se você já sentiu isso, não se preocupe. Você não tá sozinha e a sua bússola moral não tá quebrada, cara. Confie em mim. Olá, meu nome é Bruna e esse é o podcast onde os livros moram, o seu clube do livro virtual. E hoje nós vamos mergulhar um pouco nas águas profundas e turvas da nossa própria mente. Vamos conversar um pouquinho sobre a psicologia dos personagens moralmente cinzas. Você já tinha ouvido falar desse termo? Vamos tentar fazer também a pergunta: por que nós amamos tanto aqueles que na vida real a gente odiaria? Ou pelo menos jamais serviria para ser o nosso marido? A alta fantasia e as distopias, elas são terrenos férteis para esse tipo de personagem. Então, pense, por exemplo, nas cortes féricas. Pense no Rhysand, tomando decisões implacáveis e fingindo ser o grande vilão de Prithian para poder proteger sua corte noturna. Pense no Aaron Warner, cara, de Estilhaça, meu queridíssimo. Um líder frio, implacável e cruel do setor 45, que aos poucos se revela como um garoto quebrado, moldado por um ambiente brutal. Eles fazem coisas terríveis, eles cruzam a linha que nós jamais cruzaríamos. E ainda assim, eles roubam a cena, o nosso coração e a nossa noite de sono em altas leituras. Por quê? Por que esses personagens nos atraem tanto? Quando na vida real eles não seriam os nossos queridinhos. Fala sério, seriam os seus queridinhos? Eu não sei não, viu? Por mais que eu me encante profundamente pelo Rhysand e pelo Aaron, eu não sei se as atitudes deles, pelo menos no início das histórias, teriam me atraído do jeito que atraíram os personagens. E do jeito que me atraíram nos livros. Mas para entender isso, a gente precisa sair um pouquinho das páginas dos livros e entrar no consultório de um dos maiores psiquiatras da história, que é Carl Jung. Gente, Jung desenvolveu um conceito psicológico fascinante, chamado a sombra. A gente tá aqui trazendo psicologia, tá bom? Esse podcast também é cultura, cara. A sombra, segundo ele, é parte do nosso inconsciente que guarda tudo aquilo que a sociedade e que nós mesmas rejeitamos. Então é nosso lado egoísta, né? A nossa raiva, a nossa ganância, os nossos impulsos mais selvagens e os nossos desejos reprimidos. Aquilo que a gente tenta calar, aquilo que a gente busca controlar, aquilo que a gente faz de tudo para que não exista dentro de nós. Jung escreveu que todo mundo carrega uma sombra. E quanto menos ela estiver incorporada à vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela se torna. Profundo, né? A gente pode trazer alguns argumentos contra essa frase, mas quando a gente pensa numa leitura, quando a gente pensa em livros que nos levam para esse lugar, eu acho que Jung tá um pouquinho certo, sabe? Eu não acho que é uma sombra que vai nos corromper e que se a gente negá-la, uma hora ou outra ela vai nos sufocar. Não, tá repreendido, viu? Mas, como leitura, faz muito sentido. Porque a gente passa a vida inteira escondendo essa sombra e rejeitando isso, porque de fato não são características boas. Mas nós engolimos os sapos no trabalho. Sorrimos quando a gente quer gritar. A gente segue as regras. A gente não olha torto pra ninguém. A gente cala aquela voz interior que quer dar a resposta pra pessoa mal educada que falou com a gente. Mas a sombra ela continua lá, o pensamento ele continua lá, a vontade de responder continua lá. E é exatamente aí que a literatura ela entra como um palco seguro. Quando a gente lê sobre um personagem moralmente cinza, e meu Deus do céu, eu amei esse termo, a gente tá, na verdade, dando permissão para que a nossa própria sombra possa passear. O psicólogo criminal Dr. Travis Langley, que estuda as nossas relações com heróis e vilões,
na cultura pop. Ele sugere que personagens obscuros, eles nos atraem porque eles têm uma liberdade que nós não temos. Faz sentido, não faz? Eles não se importam com a aprovação alheia. Então, se Aaron Warner, o querido, odeia alguém, ele não disfarça. Ele não dá um sorrisinho educado. Se o Rhysand precisa destruir os seus inimigos, ele destrói. Sem remorso, sem olhar para trás, sem pensar no que poderia ter sido, sem pensar numa segunda opção para aquela situação. Eles vivem os nossos desejos reprimidos por autonomia absoluta. E através deles nós podemos experimentar a raiva, a rebeldia, a vingança, sentadas confortavelmente no nosso sofá, sem causar mal a ninguém no mundo real e sem que ninguém nem saiba tudo o que está passando pela nossa mente. Ou seja, a ficção é um simulador emocional. Mas existe um segundo motivo ainda mais bonito, pelo qual os personagens nos cativam tanto, que é a empatia pelo que está sendo quebrado. Por que a gente se apaixona pelo personagem que tá todo machucado? O Rhysand e o Rhaeron são esse caso. A filósofa e escritora Simone Weil diz que o mal imaginário é romântico e variado, e que o mal real é sombrio, monótono e árido. Ou seja, na ficção, o mal raramente é gratuito em bons personagens. Ele nasce de uma dor. Na vida real, a gente pode até acreditar de que também é isso que acontece. Mas é muito diferente, sabe? Personagens moralmente cinzas, eles geralmente são sobreviventes. Eles foram moldados pelo trauma, por famílias abusivas, por guerras, por sistemas que falharam com eles e, enfim, tantas outras coisas. Que quando a gente vê a história através dos olhos deles, a gente vê crianças que foram machucadas, que foram negligenciadas por trás dessa armadura de vilão. E por que isso nos afeta tanto? Porque a gente também tem falha. Porque a gente também foi crianças que em algum momento, nós também fomos crianças que em algum momento foram machucadas. Nós também já tomamos decisões ruins, movidas pelo medo, pela tristeza, pelo desespero. A gente empatiza. Quando a gente perdoa personagens que são moralmente cinzas, quando a gente acredita na redenção deles, apesar de todos os seus erros, a gente tá, na verdade, inconscientemente praticando perdão com nós mesmas. Interessante, né? Nunca tinha pensado sobre isso. E fazendo essa pesquisa, refletindo um pouco para poder trazer esse episódio, eu me deparei com essa informação. E pra mim fez muito sentido. A gente tá o tempo inteiro dizendo pra nossa própria mente que a gente também merece amor, mesmo com os nossos defeitos. De que mesmo que a gente erre, a gente também merece um amor como o de Juliet e Warner, como o de Rhysand e Feyre. O escritor George R.R. Martin costumava dizer que um leitor vive 1000 vidas antes de morrer, e o homem que nunca lê vive apenas uma. E eu ouso acrescentar que um leitor vive 1000 vidas, explora 1000 sombras e perdoa 1000 erros antes de morrer. Os personagens moralmente cinza, eles não são falhas na nossa moralidade. Tipo, meu Deus, como é que eu tô me apaixonando por esse cara que tá fazendo tudo errado? Mas eles, na verdade, são espelhos profundos da nossa própria humanidade complexa. Eles nos lembram que ninguém é feito de apenas luz. E nos fazem também enxergar que as pessoas, elas têm passados que a gente não conhece. Mas, vamos também ser completamente sinceras aqui agora? Existe um charme inegável no mistério. Nós somos irremediavelmente. Usei até uma palavra difícil para poder aprofundar aqui esse sentido. Nós somos extremamente atraídas por aquele personagem que entra na cena com um sorriso sarcástico, com uma resposta afiada, com os ombros tensos, escondendo segredos que levariam livros inteiros para desvendar. O sarcasmo e essa arrogância, na grande maioria das vezes, elas são apenas armaduras. E é a forma como eles encontraram de camuflar a própria dor e vulnerabilidade para poder conseguir sobreviver em mundos brutais. Vamos voltar para os nossos dois queridos que estamos falando nesse episódio desde o início? O Rhysand teve uma família totalmente disfuncional. Uma mãe que parecia às vezes que odiava ele, viu? Que não amava não, que colocava ele em situações de risco altíssimas naquele acampamento. Um pai que também tinha atitudes erradas diante da corte.
em um ambiente de guerra e de desunião o tempo inteiro. Numa corte onde as pessoas eram maldosas e onde ele precisava esconder uma vila inteira de pessoas boas e da sua família. O Aaron cresceu com um pai também extremamente complexado e cheio de problemas, meu Deus do céu, e que tratava ele muito mal e que batia nele. Ele tem cicatrizes de agressões do pai. E uma mãe que tinha um problema e o pai não estava disposto a estar lá por ela 100%. Enfim, essa é a forma deles camuflarem a própria dor e vulnerabilidade. Mas o que realmente nos captura de jeito não é a frieza deles com o resto do universo. É o contraste. Ah, gente! É quando esse personagem implacável, que faria cortes inteiras tremerem e ditadores recuarem, abaixa a guarda por uma só pessoa. A donzela. A madamezinha, a personagem principal da história que a gente tá lendo. Que, nas nossas leituras de hoje, ainda bem, costumam ser heroínas, com a própria espada na mão. Mas que ainda assim é o ponto fraco deles. É o famoso e irresistível clichê do encoste nela e você morre. E por que essa dinâmica específica mexe tanto com o nosso coração? Porque, no fundo, isso conversa com um desejo humano inacreditável e incrivelmente vulnerável. A vontade profunda de sermos a exceção de alguém. Nós desejamos a ideia de uma lealdade que não se abala por nada. A gente quer a certeza fantasiada de que existe alguém que faria o impossível por nós e que escolheria a gente, mesmo se isso significasse ir contra todas as leis dos homens e dos deuses. O herói tradicional, ele faz a coisa certa, ele salva o mundo e, se for preciso, ele sacrifica o amor da sua vida em nome do bem maior. Porque ele tá pensando no bem maior. O anti-herói, que é o nosso personagem moralmente cinza, ele sacrifica o mundo inteiro pra salvar quem ele ama. Ele tá pensando no bem, principalmente e primeiramente, do seu amor. E secretamente a gente adora a ideia de sermos tão amadas, tão preciosas pra alguém, a ponto de valer a pessoa deixar o mundo queimar. É a fantasia definitiva de sermos vistas, protegidas, escolhidas, acima de qualquer outra coisa. Isso a gente vê em algumas histórias, inclusive, que estão sendo refletidas em séries, em filmes, como a cena que recentemente veio ao auge, né? Com o episódio de Percy Jackson, onde o Percy fala pra Annabeth o seguinte: se eu tivesse que escolher entre você ou salvar o Olimpo, Annabeth, eu queimaria o Olimpo. Porque, vamos ser sinceras, a vida real ela exige que a gente seja forte o tempo todo. Nossa rotina, a gente que precisa tomar as rédeas. A gente que corre atrás dos nossos projetos, a gente que estuda horas a fio, planejamos as nossas semanas, tentamos equilibrar pratos para que nenhum caia. Nós somos as nossas próprias linhas de frente. E isso cansa, né? É bom fantasiar com a ideia de alguém que vai tomar e dividir um pouco o peso da vida ao nosso lado. Quando a gente mergulha nas páginas de uma fantasia, a gente encontra esse anti-herói de moral questionável e a gente encontra um alívio secreto. É um espaço seguro onde, pela primeira vez, muitas vezes no dia, a gente não precisa ser a fortaleza impecável e implacável. Onde algo poderoso o suficiente, alguém poderoso o suficiente, para poder fazer com que cortes esféricas tremam e os governos e setores inteiros, de repente, abaixem a cabeça e, em silêncio, diz pra gente: deixa que eu carrego o peso do mundo por você. A gente não quer, de fato, o caos e a violência que esses personagens eles causam nas entrelinhas. Porque, na verdade, o que a gente quer é ser a personagem principal. Aqui não tem caos e violência nenhuma ao seu redor, porque tá sendo lidado por outra pessoa. O que a nossa mente busca ao torcer por eles é a catarse da entrega, ou seja, é a permissão para sermos vulneráveis, sabendo que há um escudo inquebrável na nossa frente. Esses vilões literários, eles se rendem a um único amor, que nos dá um conforto de que mesmo com todas as nossas imperfeições, com os nossos medos e as nossas próprias sombras,
a gente pode ser digna de uma devoção avassaladora. Eles nos lembram que o amor, até na ficção, ele se torna inesquecível, mesmo quando enxerga aquilo que a gente tem de pior, e ainda assim decide ficar e proteger. Então, eu entendo você. Eu sei o que você sente quando você conhece personagens como Rhysand, como Aeron, como Percy Jackson, como tantos outros personagens, como Shelen. Esse aqui eu tô falando por puro spoiler, porque eu nem li esse livro. Mas, tantos personagens dos quais são o famoso anti-herói. Aquele que faria de tudo pela mocinha, mesmo que tivesse que derrubar reinos. Aquele que, mesmo quando a mocinha está em sua maior vulnerabilidade, ele pode estar ali inteiro. Aquele que, melhor ainda dizendo, pode ser o cara mais bruto de todos, com todo mundo. Mas quando entra no quarto, quando se vê sozinho com o amor da sua vida, é o cara mais amável que ela já conheceu. Tem dois momentos que muito me marcam da história desses dois personagens. Um deles é com o Aeron, né, o Warner, quando ele tá com a Juliet, num momento em que ela raspa a cabeça. Eu acho que é no quarto livro, quarto ou quinto livro, de Estilhaça-me. E a Juliet tá passando por um momento em que ela tá se sentindo muito pressionada, em que as pessoas estão esperando muito dela. E ela dá a louca, se embebeda, raspa a cabeça, e ele encontra ela no quarto nesse estado, né? E ele vai lá e cuida dela. Então, um cara que, com qualquer piadinha de outro personagem, estaria odiando, dando gritos aos ares e colocando as pessoas de joelhos, entra no quarto e se ajoelha diante do seu amor. E leva ela pra um banho. E coloca ela deitada na cama pra dormir. E enxuga as lágrimas dos olhos dela, até que ela possa estar inteira de novo. Outra cena de Rhysand, na verdade não é uma cena específica, mas o Rhysand, quando eu penso nele e na dinâmica de relacionamento com a Fairy, eu me lembro muito do fato de que ele constantemente falava a ela que ela podia fazer o que ela quisesse, que ela era uma pessoa livre e que ele só esperava que, por favor, ela deixasse que ele ajudasse. Que, por favor, ela avisasse a ele onde ela estava para que ele soubesse que ela tá em segurança. Que, por favor, ela desse uma chance e um espaço para que ele cuidasse dela. Mas que ela era inteira e digna de tomar suas próprias decisões. Enquanto isso, ele saía de lá e ia lutar contra o rei de Iberne, ser implacável diante de um exército. Quantas vezes o nosso coração não busca por um amor que tome a frente, que fale: eu preciso que você esteja inteira e eu vou fazer o que eu puder para que você seja o mais feliz possível e o mais protegida possível e o mais amada possível. Enquanto isso, pode deixar que todos os problemas eu enfrento por você. Pode deixar que eu faço pessoas chorarem se elas te magoarem. E eu acredito que esse é o principal motivo pelo qual a gente se apaixona por esse tipo de personagem. Embora eu ache também que todos os outros pontos que eu falei, eles são essenciais para que a gente possa chegar nesse lugar. Mas, de fato, será que nossa paixão pelo anti-herói, ela não vem justamente de um lugar de profundo desejo, profunda falta, profunda romantização do ideal de relacionamento onde nós somos mulheres, onde nós podemos ser femininas e frágeis e fracas diante de uma rotina que muitas vezes é exaustiva e que nos exige que sejamos fortes e implacáveis. Quão bom é ver histórias onde a mulher, que precisa muitas vezes ser implacável, consegue encontrar um refúgio onde ela pode simplesmente ser frágil e cuidada. Como a gente muitas vezes pode se identificar com um lugar que é diferente, mas que muitas vezes pode ser similar em sentimento, de Juliet e de Fairy, que precisaram tomar conta da vida, que precisaram ser fortes diante de realidades horríveis, que precisaram ter escudos diante de si, que precisaram lutar pela própria sobrevivência. E aí encontram
a pessoa que faz com que elas brilhem. Então, da próxima vez que você se apegar apaixonada pelo anti-herói implacável da sua leitura atual, não sinta um colapso de pensamentos e de sentimentos e dúvida quanto a esse sentimento. Apenas feche o livro por um segundo, sorria para sua própria sombra, suspire por esse amor que move montanhas, sonhe que um dia ele pode te encontrar, se já não encontrou. E só depois volte para o capítulo. Se dê a oportunidade de digerir esse personagem incrível. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.